grávida e humilhada durante a entrevista de emprego. Ela já estava perdendo as esperanças quando o dono da empresa entrou na sala, interrompeu tudo e surpreendeu a todos ao escolher justamente ela. Pega o lencinho. Mas antes, comenta de onde você está assistindo. Vamos viver juntos essa história de amor marcante. O despertador tocou às 5h30 da manhã, como sempre. Thalita abriu os olhos devagar, sentindo o peso familiar da exaustão nos ombros. 5 meses de gravidez e cada manhã parecia mais difícil que a anterior. Colocou a mão sobre a barriga arredondada, sussurrando baixinho. Bom dia, meu amor. Mais um dia, né? O cheiro de remédios e umidade tomava conta do pequeno quarto ao lado. Sua mãe, Dona Rosa, havia passado mais uma noite em claro, tossindo. Thalita se levantou devagar, ajeitou o roupão surrado e foi até ela. Como passou a noite, mãe? Ah, minha filha. A voz fraca mal saía dos lábios ressecados. Essa tosse não me deixa em paz. Thalita preparou o remédio, ajudou a mãe a tomar e arrumou os travesseiros. Na cozinha minúscula, fez um café fraco, o único que conseguiam comprar, e olhou a conta de luz grudada na geladeira. Vencimento. Hoje. Valor impossível de pagar. 3 meses sem emprego. As economias tinham acabado há 2 semanas. O proprietário da casa já havia ameaçado despejo 2 vezes. E agora, grávida de 5 meses. Quem ia querer contratá-la? Mas hoje era diferente. Hoje tinha uma entrevista. Thalita escolheu sua única roupa social. Uma saia preta já folgada na cintura e uma blusa branca que ainda disfarçava um pouco a gravidez. Olhou-se no espelho rachado do banheiro e tentou sorrir. Precisava acreditar que daria certo. Vai dar tudo certo, mãe. Eu vou conseguir esse emprego. Dona Rosa segurou sua mão com força surpreendente. Você é forte, minha filha. Sempre foi. Vai conseguir sim. O trajeto até o centro da cidade levou 2 horas de ônibus. Thalita segurava o currículo como se fosse um tesouro, relendo mentalmente suas qualificações. Técnica em administração, experiência em atendimento ao cliente, curso de informática básica. Não era muito, mas era tudo o que tinha. O prédio do Meireles Group se erguia imponente no centro financeiro, todo espelhado, refletindo o céu cinzento da manhã. Thalita respirou fundo antes de entrar. O lobby era intimidador, mármore, lustres enormes, executivos bem vestidos caminhando apressados. Thalita Santos chamou a recepcionista, conferindo uma lista. Sou eu. 15º andar, sala 502. Recursos humanos. No elevador, Thalita alisou a roupa mais uma vez e murmurou uma oração silenciosa. Quando as portas se abriram, foi recebida por uma secretária que a conduziu até uma sala de espera elegante. Outras candidatas aguardavam, todas impecavelmente vestidas, todas sem barriga de grávida. Thalita Santos, uma mulher de uns 40 anos, cabelos presos em um conque severo, surgiu na porta. Sou Fernanda Carvalho, gerente de RH. Venha comigo. A sala de entrevistas era ampla, com uma mesa de vidro no centro. Fernanda se sentou do outro lado, folheando o currículo de Thalita com expressão neutra. Vamos direto ao ponto. Você tem experiência na área administrativa, vejo aqui. Por que saiu do último emprego? A empresa fechou uma filial. Fui dispensada junto com outros funcionários. Fernanda continuou lendo e então levantou os olhos. E essa situação sua? Apontou discretamente para a barriga de Thalita. O coração de Thalita acelerou. Estou grávida de 5 meses, mas isso não vai interferir no meu trabalho. Posso trabalhar normalmente até o 8º mês e depois da licença maternidade? Ah, querida. Fernanda soltou uma risadinha cruel. Você realmente acha que uma empresa séria como a nossa vai contratar um problema desses? Licença maternidade, faltas por consultas, possíveis complicações? Nós não somos uma ONG, entende? As palavras atingiram Thalita como socos no estômago. Eu só preciso de uma oportunidade. Sou dedicada, pontual. Olha, vou ser sincera com você. Empresa séria não contrata problema. E gravidez
É problema, principalmente de quem aparece aqui sem nenhuma aliança no dedo. O tom de Fernanda era gelado, cortante. Você deveria ter pensado melhor antes de se meter nessa situação. Thalita sentiu as ternas queimarem os olhos, mas lutou para não chorar ali, na frente daquela mulher. Obrigada pelo tempo, conseguiu murmurar, levantando-se da cadeira. Não precisa agradecer. E um conselho. Procure algo mais adequado ao seu perfil. Tem várias oportunidades de limpeza por aí. Thalita saiu da sala com as pernas bambas, o currículo amassado na mão trêmula. No corredor, as lágrimas finalmente vieram, incontroláveis. Caminhava cega em direção ao elevador quando esbarrou em alguém, quase perdendo o equilíbrio. Desculpe, murmurou sem levantar os olhos, tentando contornar a pessoa. Está tudo bem? A voz era grave, gentil. Thalita levantou o rosto rapidamente, enxugando as lágrimas com as costas da mão. À sua frente estava um homem alto de uns 40 anos, terno impecável, cabelos grisalhos nas têmporas. Seus olhos castanhos a observavam com genuína preocupação. Estou sim, desculpe o transtorno. Ela se afastou rapidamente, entrando no primeiro elevador que abriu. Através do vidro, viu o homem ainda parado no corredor, observando-a com uma expressão pensativa. No térreo, Thalita correu para o banheiro e desabou em lágrimas. Todas as esperanças, todos os sonhos esmagados em 15 minutos de humilhação. Como ia contar para a mãe? Como iam pagar as contas? Como criaria seu filho sozinha, sem emprego, sem perspectiva? Enquanto isso, no 15º andar, Sérgio Meirelles ainda estava parado no corredor pensando na jovem que havia esbarrado nele. Havia algo no desespero daqueles olhos que o tocara profundamente, algo que não conseguia tirar da cabeça. Sérgio Meirelles, sua secretária se aproximou. Sua reunião das 10 está confirmada. Fernanda Carvalho ainda está na sala de entrevistas? Sim, senhor. Quer falar com ela? Sérgio observou a porta fechada do RH por um longo momento. Não agora. Mas alguma coisa havia mudado naquele corredor. Alguma coisa que ele ainda não compreendia completamente, mas que sabia que não conseguiria esquecer. Sérgio Meirelles não conseguia se concentrar na reunião. As cifras e projeções que normalmente prendiam sua atenção pareciam nebulosas, distantes. Sua mente voltava constantemente àqueles olhos marejados, àquele rosto devastado no corredor. Sérgio Meirelles, a voz do diretor financeiro o trouxe de volta ao presente. O senhor concorda com a projeção para o próximo trimestre? Claro. Sérgio assentiu vagamente, folheando papéis sem realmente vê-los. Podemos dar uma pausa? 5 minutos. Assim que a sala ficou vazia, Sérgio foi até a janela observando o movimento lá embaixo. Pessoas pequeninas se moviam pelas calçadas, cada uma carregando seus próprios sonhos, seus próprios surtos. Uma delas acabava de sair daquele prédio destroçada. Carol, chamou sua secretária no interfone. Sim, senhor. Você sabe quem era a jovem que saiu chorando do RH há pouco? Grávida, cabelos escuros. Houve uma pausa hesitante. Não sei detalhes, senhor, mas posso perguntar. Não, deixa pra lá. Sérgio desligou, mas 2 minutos depois voltou a chamar. Carol, preciso ver as gravações da sala de entrevistas do RH, desta manhã. Senhor? A surpresa era evidente na voz dela. Você ouviu direito. Quero as gravações da última entrevista da Fernanda. 20 minutos depois, Sérgio estava sozinho em sua sala, assistindo a gravação no notebook. À medida que a conversa progredia, sua expressão ia se endurecendo. Quando chegou a parte em que Fernanda disse "empresa séria não contrata problema", ele cerrou os punhos sobre a mesa. "Problema?", murmurou para si mesmo, incrédulo. A humilhação continuava na tela. A frieza cruel da gerente, o desespero crescente da jovem e a forma como ela havia tentado manter a dignidade até o último segundo antes de desabar. Quando a gravação terminou, Sérgio ficou em silêncio por longos minutos processando o que havia visto. Aquela não era a empresa que ele havia construído. Não eram os valores que pregava. Carol, onde está Fernanda agora? Em outra entrevista, senhor. Cancele. Quero vê-la em minha sala em 10 minutos. Enquanto isso, 3 andares abaixo, Thalita ainda estava no banheiro do lobby, tentando se recompor. Lavou o rosto com água fria, respirou fundo várias vezes. Precisava ser forte. Precisava voltar para casa e cuidar da mãe. Precisava encontrar outra saída. Mas, quando saiu do prédio,
A realidade a atingiu de forma brutal. Uma chuva fina havia começado e ela não tinha guarda-chuva. O ponto de ônibus ficava a 2 quadras e o tempo de espera naquele horário era de pelo menos 40 minutos. Caminhou lentamente, sentindo a água fria molhar seus cabelos e escorrer pela roupa. Cada passo era uma lembrança da humilhação que havia sofrido. Empresa séria não contrata problema. As palavras ecoavam em sua mente como um martelo. No ponto de ônibus, sentou-se no banco molhado e abraçou a barriga. Não tinha mais forças para chorar. Só uma exaustão profunda que parecia vir dos ossos. "Desculpa, meu amor", sussurrou para o bebê. "Mamãe tentou mesmo." Lá em cima, no 18º andar, Sérgio terminava uma conversa tensa com Fernanda. "Não é assim que tratamos candidatos nesta empresa, independente de qualquer situação pessoal deles." "Mas, senhor, o protocolo..." "O protocolo não inclui humilhação, Fernanda." A voz de Sérgio era cortante. "Você está suspensa por 1 semana, sem vencimentos. Use esse tempo para repensar sua abordagem profissional." Fernanda saiu da sala pálida, incrédula. Sérgio voltou para a janela, procurando no movimento lá embaixo. Precisava encontrar aquela jovem. Precisava o quê? Pedir desculpas? Oferecer emprego? Não sabia exatamente, mas sabia que não podia simplesmente esquecer. "Carol, preciso descer. Se alguém me procurar, estarei de volta em 1 hora." No elevador, Sérgio se questionava sobre o que estava fazendo. Em 20 anos construindo aquele império, nunca havia se envolvido pessoalmente com questões de contratação, mas algo naquela situação o havia tocado de forma inexplicável. A chuva havia piorado quando ele saiu do prédio. Caminhou pelas ruas próximas procurando. No 3º ponto de ônibus, a encontrou. Thalita estava encolhida no banco, cabelos molhados grudados no rosto, uma mão protegendo a barriga. Parecia tão pequena, tão vulnerável. Sérgio se aproximou devagar, tirando o paletó. "Com licença." Ela levantou os olhos, surpresa. Era o mesmo homem do corredor. "O senhor? Sei que pode parecer estranho, mas preciso conversar com você." Ele estendeu o paletó. "Sobre a entrevista de hoje." Thalita o olhou desconfiada, mas o frio e a chuva eram mais fortes que a precaução. "Não entendo. Já terminaram com a humilhação?" A voz saiu mais amarga do que ela pretendia. Pelo contrário, Sérgio se sentou ao lado dela, sem se importar com a chuva. "Vim me desculpar pelo que você passou lá em cima, e talvez resolver uma pendência." "Pendência?" "Você não completou o processo seletivo adequadamente." Ele escolheu as palavras com cuidado. "Gostaria de lhe oferecer uma carona, para conversarmos melhor, longe da chuva." Thalita o estudou por um longo momento. Havia algo diferente naquele homem. Nos olhos dele havia uma sinceridade que ela não havia encontrado em nenhum lugar naquele prédio. "Quem é o senhor?" "Alguém que acredita que todo mundo merece uma segunda chance." O ônibus que ela estava esperando apareceu no horizonte, se aproximando devagar no trânsito. Thalita olhou para ele, depois para o homem ao seu lado. Não sabia por quê, mas havia algo nele que a fazia querer confiar. "Está bem", disse finalmente, "mas só porque está chovendo." Sérgio sorriu pela primeira vez naquele dia, um sorriso genuíno que transformou completamente sua expressão. "Meu carro está logo ali." Enquanto caminhavam, Thalita não podia imaginar que o homem ao seu lado era o dono de tudo aquilo que ela havia acabado de deixar para trás. E Sérgio não podia imaginar que aqueles poucos minutos na chuva iriam mudar completamente o rumo de ambas as suas vidas. O carro era discreto, mas Thalita reconheceu imediatamente que era caro. Bancos de couro, painel digital, aquele cheiro de carro novo que ela só conhecia de filmes. Ajeitou-se no banco, tentando não molhar muito o estofamento com a roupa encharcada. "Desculpe por estar molhando seu carro", murmurou constrangida. "Não se preocupe com isso." Sérgio ajustou o ar-condicionado, direcionando o ar quente para ela. "Está melhor assim?" Thalita assentiu, ainda desconfiada. Observou o perfil do homem enquanto ele dirigia. Devia ter uns 40 e poucos anos, cabelos bem cortados com fios grisalhos nas têmporas, mãos cuidadas no volante. Todo nele respirava sucesso e dinheiro. "Não me disse seu nome."
Sérgio. Sérgio Meireles. O sobrenome soou familiar, mas Thalita não conseguiu situar onde havia ouvido. E você é? Thalita. Thalita Santos. Thalita. Ele repetiu o nome como se estivesse testando o som. Nome bonito. Quanto tempo de gravidez? 5 meses. Menino ou menina? Ainda não sei. Quero que seja surpresa. Ela colocou a mão sobre a barriga em um gesto protetor. Por que está fazendo isso? Sérgio a olhou rapidamente antes de voltar a atenção para o trânsito. Fazendo o quê? Isso. Me dando carona? Perguntando sobre minha vida? Você nem me conhece? Às vezes não precisamos conhecer alguém para saber que essa pessoa merece uma oportunidade melhor do que teve. Pararam em um semáforo. Sérgio se virou para ela completamente. Me conte sobre você, Thalita. Sobre sua vida. Não há muito para contar. Encolheu os ombros. Moro com minha mãe. Ela está doente. Perdi o emprego há 3 meses quando a empresa fechou. Agora estou grávida e ninguém quer contratar uma grávida. E o pai da criança? O rosto de Thalita se fechou. Não faz parte da história. Sérgio percebeu que havia tocado em um ponto sensível e mudou de assunto. Que tipo de trabalho fazia? Administrativa, atendimento, organização de documentos, controle de estoque. Nada muito sofisticado, mas eu era boa no que eu fazia. Havia orgulho em sua voz. Nunca faltei, nunca cheguei atrasada. Meus chefes sempre elogiaram o meu trabalho. Tenho certeza que eram sinceros. O trânsito fluiu novamente. Quando Thalita percebeu, estavam voltando para o centro da cidade. Onde estamos indo? De volta ao escritório. Mas por quê? O pânico voltou à voz dela. Já não foi humilhação suficiente por um dia. Confie em mim, Thalita. Só confie em mim. 20 minutos depois estavam no lobby do Meireles Group novamente. Thalita se sentia exposta, desconfortável. Sua roupa ainda estava úmida, seus cabelos desalinhados. Não era assim que se voltava a uma empresa depois de ser rejeitada. Senhor Meireles, a recepcionista se levantou imediatamente, claramente surpresa. Não sabia que o senhor havia saído. Thalita parou abruptamente. Senhor Meireles. Meireles Group. Aquele homem era... Você é o dono? Sussurrou. Incrédula. Sérgio sorriu timidamente. Culpado. Mas por que não disse? Porque queria que você falasse comigo como pessoa, não como chefe. No elevador, Thalita estava em estado de choque. O dono da empresa a havia encontrado no ponto de ônibus, sob chuva, e a trouxe de volta. Isso não fazia sentido. Não entendo o que está acontecendo, admitiu. Você vai entender. O 18º andar era diferente dos outros. Mais luxuoso, mais silencioso. A sala de Sérgio era impressionante. Vidro do chão ao teto com vista panorâmica da cidade, mesa em mesa de madeira escura, quadros caros nas paredes. Sente-se, por favor. Ele indicou uma poltrona de couro em frente à mesa. Thalita se sentou na ponta da cadeira, tensa. Sérgio foi até um armário e voltou com uma toalha limpa. Para o cabelo, disse estendendo-a. Obrigada. Ele se sentou atrás da mesa, estudando-a por um momento. Thalita, vou ser direto. Presenciei o que aconteceu na entrevista dessa manhã. Vi as gravações. O que a Fernanda fez foi inaceitável e não representa os valores desta empresa. Mas ela não mentiu. Ninguém quer contratar uma grávida. Eu quero. As palavras ficaram suspensas entre eles. Como? Estou criando uma posição para você. Assistente administrativa do setor de projetos sociais. Salário inicial de R$ 3.000, plano de saúde completo, vale-refeição, vale-transporte. Você trabalhará diretamente comigo neste setor. Thalita o olhou e encarou boquiaberta. Isso é piada. Estou falando sério. Mas por quê? Você nem me conhece. Pode ser que eu seja péssima empregada, que... Pode ser. Sérgio se inclinou para frente. Mas algo me diz que não é o caso. Algo me diz que você vai surpreender a todos nós. Thalita se levantou abruptamente, andando até a janela. A cidade se estendia lá embaixo, imensa, indiferente aos pequenos dramas humanos que se desenrolavam em suas ruas. Não quero caridade, disse sem se virar. Não é caridade. Então o que é?
Uma oportunidade. Para ambos. Ela se virou para encará-lo. Ambos? Você precisa de um emprego. Eu preciso de alguém com a sua determinação trabalhando comigo. Alguém que saiba o que é luta de verdade. Como sabe que tenho determinação? Porque você veio até aqui mesmo grávida, mesmo sabendo que seria difícil. Porque não desistiu mesmo depois da humilhação. Porque está aqui, questionando minha oferta em vez de aceitar cegamente. Ele sorriu. Isso é determinação, Thalita. Ela voltou à cadeira, as mãos tremendo ligeiramente. Se eu aceitar, quero deixar uma coisa clara. Não quero tratamento especial por causa da gravidez. Quero trabalhar como qualquer outro funcionário. Quero que você me cobre, me exija, me trate como profissional. Feito. E se eu não corresponder às expectativas, me demita sem dó. Também feito. Thalita respirou fundo. Era irreal demais, bom demais para ser verdade. Mas olhando nos olhos de Sérgio, viu apenas sinceridade. Quando começo? Segunda-feira, se quiser. Eu quero. Sérgio se levantou e estendeu a mão. Bem-vinda ao Meireles Group, Thalita Santos. Ela apertou a mão dele, sentindo uma corrente elétrica subir pelo braço. Não era atração. Era o reconhecimento de que sua vida havia acabado de mudar completamente. Uma hora depois, Sérgio a deixou em casa. Thalita subiu devagar as escadas do pequeno sobrado, ainda processando tudo o que havia acontecido. Quando abriu a porta, encontrou sua mãe esperando ansiosa na sala. "E aí, minha filha? Como foi?" Thalita se sentou ao lado dela, segurou suas mãos frágeis. "Mãe, consegui. Consegui o emprego." Dona Rosa chorou. Thalita chorou. E pela primeira vez em muito tempo, eram lágrimas de esperança. A segunda-feira chegou como uma tempestade de nervos e expectativas. Thalita acordou 2 horas antes do necessário, escolheu e trocou de roupa 3 vezes, até se decidir por uma saia azul marinho e uma blusa branca que ainda disfarçava razoavelmente a gravidez. "Vai dar tudo certo, minha filha." Dona Rosa segurou suas mãos antes dela sair. "Você merece essa oportunidade." O primeiro dia foi um turbilhão. Sérgio apresentou pessoalmente ao setor, explicando que ela seria responsável pela organização e acompanhamento dos projetos sociais da empresa. As reações variaram. Alguns sorrisos educados, outros olhares curiosos e alguns francamente hostis. "Então, você é a famosa protegida do chefe", sussurrou Marina, a nova gerente de RH que havia assumido o lugar de Fernanda. Era uma mulher alta, loira, com ares de superioridade que transpareciam em cada movimento. "Sou apenas uma funcionária como qualquer outra", Thalita respondeu, mantendo a voz firme. "Claro." O sorriso de Marina era gélido. "Todas conseguem emprego sendo recebidas pessoalmente pelo dono da empresa." Os primeiros dias foram duros. Thalita sentia os olhares, escutava os sussurros nos corredores. A grávida do Sérgio. Aposto que rola alguma coisa. Que coincidência ela conseguir um emprego depois de ser rejeitada. As fofocas corriam soltas. Mas Thalita não se deixou abater. Chegava cedo, saía tarde, organizou todo o setor em uma semana, criou planilhas de controle, estabeleceu cronogramas, entrou em contato com as ONGs parceiras. Sua dedicação era inegável. Sérgio observava tudo de longe. Via como ela enfrentava as adversidades de cabeça erguida, como transformava cada desafio em oportunidade de prova. À medida que os dias passavam, ele se pegava procurando desculpas para passar pelo setor dela, para observar como trabalhava. "Carol, como está se saindo a nova funcionária do projeto social?" perguntou a secretária uma tarde. "Muito bem, Sr. Meireles. Já organizou tudo. Fez contato com 12 instituições e criou um sistema de acompanhamento que nem tínhamos antes." Carol fez uma pausa. "Mas tem enfrentado algumas resistências." "Que tipo de resistências?" "Fofocas. Algumas pessoas questionam a contratação dela." O rosto de Sérgio se endureceu. "Nomes, Carol." "Senhora, eu não acho que..." "Nomes." Naquela tarde, Sérgio convocou uma reunião geral. No auditório lotado, sua voz ecoou firme e clara. "Alguns de vocês parecem ter muito tempo livre para especulações sobre a vida alheia.
Sugiro que canalizem essa energia para o trabalho. Qualquer forma de assédio moral ou discriminação será tratada com demissão por justa causa, sem exceções. O recado foi claro. As fofocas diminuíram, mas os olhares hostis permaneceram. Enquanto isso, algo estava mudando em Sérgio. Pela primeira vez em anos, ele se pegava pensando em coisas além de lucros e expansões. Thalita havia trazido uma perspectiva diferente para os projetos sociais. Ela falava das necessidades reais das pessoas, não apenas dos números no papel. Sr. Meirelles, ela bateu na porta de sua sala numa quinta-feira à tarde. Posso falar com o senhor? Claro, entre. Thalita sentou, uma pasta nas mãos. Visitei 3 das ONGs parceiras esta semana. Queria mostrar o relatório. Ela falou com paixão sobre as crianças que havia conhecido, sobre as famílias atendidas, sobre as necessidades reais que os números frios não mostravam. Sérgio a ouvia fascinado, não apenas pelas informações, mas pela forma como seus olhos brilhavam quando falava daquelas pessoas. Você tem uma visão única sobre isso, comentou quando ela terminou. Não é única, é real. Thalita o encarou. Quando você precisa escolher entre comprar medicamento para a mãe ou comida para o dia, você entende as prioridades de forma diferente. Era sexta-feira, quase 8 da noite. Thalita terminava de organizar os relatórios da semana quando percebeu que estava sozinha no andar. Desceu até o saguão e constatou o que temia. Uma tempestade havia começado e não havia mais ônibus naquele horário. Sentou-se nos sofás do lobby, calculando mentalmente se tinha dinheiro para um táxi. Não tinha. Teria que esperar a chuva passar ou caminhar até a estação de metrô, alguns quilômetros dali. Thalita? Ela se virou. Sérgio descia as escadas, paletó no braço, gravata afrouxada. Parecia surpreso de encontrá-la ali. Sr. Meirelles? Estava terminando umas coisas e... Ela gesticulou em direção à tempestade lá fora. Parece que vou ter que esperar. Não há transporte? Não neste horário. Sérgio olhou pela porta de vidro. A chuva caía torrencialmente, alagando as ruas. Vem comigo, disse, pegando-a pelo braço gentilmente. Para onde? Há uma sala de descanso no 10º andar. Tem sofá, banheiro, até uma pequena copa. Você pode ficar lá até a chuva passar. A sala era aconchegante, com grandes janelas que davam para um jardim interno. O som da chuva batendo no vidro criava uma atmosfera íntima, quase hipnótica. Obrigada. Thalita sentou-se no sofá, finalmente relaxando. Tem sido uma semana intensa. Imagino. Sérgio se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Como está se sentindo? Com o trabalho? Com... Bem. Cansada, mas bem. Ela olhou pela janela. É estranho estar aqui. Há 2 semanas eu estava desesperada, sem perspectiva. Agora... Agora sinto que talvez as coisas possam dar certo. Vão dar tudo certo, Thalita. Tenho certeza. Ela se virou para olhá-lo. Na penumbra da sala, iluminados apenas pela luz suave dos jardins, ele parecia diferente. Menos empresário, mais homem. Por que fez isso por mim? E não me diga que foi só porque presenciou a humilhação. Tem algo mais. Sérgio ficou em silêncio por um longo momento, observando a chuva. Você me lembrou de algo que eu havia perdido. O quê? A capacidade de ver as pessoas. De verdade. Nos últimos anos, minha vida se resumia a números, metas, conquistas. Eu havia esquecido que por trás de cada decisão empresarial existem pessoas reais, com sonhos reais, dores reais. E eu te lembrei disso? Você me lembrou que ainda sou humano. O silêncio que se seguiu era carregado de eletricidade. Thalita sentia o seu coração acelerar. Havia algo no jeito como ele a olhava, algo que ia além da compaixão ou da admiração profissional. Sérgio. Ela sussurrou o seu nome pela primeira vez. Sérgio. Ela se aproximou ligeiramente. Eu não deveria... O quê? Sentir o que estou sentindo. Eles estavam muito próximos agora. Thalita podia sentir o perfume dele, ver as pequenas rugas ao redor dos olhos,
o movimento de sua respiração. E o que você está sentindo? Em vez de responder, Sérgio se curvou lentamente e tocou os lábios dela com os seus. Foi um beijo suave, hesitante no início, como se ele estivesse pedindo permissão. Quando Thalita não se afastou, o beijo se aprofundou, carregado de toda a tensão acumulada daquelas 2 semanas. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso não pode acontecer. Thalita sussurrou, mas não se afastou. Eu sei. Você é meu chefe. Há uma diferença enorme entre nossas vidas. E eu estou grávida de outro homem. Eu sei de tudo isso. Então, por quê? Porque desde que te vi chorando naquele corredor, não consigo tirar você da minha cabeça. Porque você mudou algo em mim que eu nem sabia que estava quebrado. Thalita colocou a mão no peito dele, sentindo os batimentos acelerados do coração. Sérgio, isso é muito complicado. As melhores coisas sempre são. Lá fora, a chuva continuava caindo, isolando-os do mundo. E, naquela sala silenciosa, 2 mundos completamente diferentes haviam se chocado, criando algo novo, assustador e inevitável. Thalita mal dormiu no fim de semana. O beijo voltava à sua mente a cada momento, trazendo consigo uma mistura de calor e terror. Sentada na cozinha pequena, tomando chá enquanto observava sua mãe dormir no sofá, ela se questionava sobre o que havia acontecido. Ele é o dono da empresa. Eu sou apenas uma... Tirou da chuva. Isso não pode dar certo. Mas a sensação dos lábios dele nos seus persistia, assim como a sinceridade em seus olhos quando disse que ela havia mudado algo nele. Você está diferente, minha filha, observou Dona Rosa na manhã de domingo. Aconteceu algo no trabalho? Não, mãe, tá tudo bem. Thalita, eu posso estar doente, mas não estou cega. Você mal tocou na comida, ficou a noite toda acordada? O que foi? Thalita suspirou. Como explicar que havia beijado seu chefe? Que pela primeira vez em muito tempo se sentira desejada, valorizada como mulher, não apenas como um problema a ser resolvido. É complicado, mãe. As melhores coisas sempre são. A frase ecoou na mente de Thalita. Eram as mesmas palavras que Sérgio havia dito. Segunda-feira chegou carregada de tensão. Thalita chegou cedo, como sempre, mas estava nervosa. Como olharia para Sérgio? Como agiria? Era um chefe e funcionária, mas agora havia algo mais pairando entre eles. Sérgio também estava inquieto. Passou a madrugada de domingo pensando no beijo, no que significava, nas complicações que traria. Thalita era grávida, vulnerável, dependente do emprego que ele havia lhe dado. Ele não queria que ela se sentisse pressionada ou obrigada a corresponder a seus sentimentos. O primeiro encontro aconteceu no elevador. Thalita entrou no 10º andar, ele desceu do 18º. Ficaram sozinhos por apenas 10 segundos, mas a eletricidade entre eles era palpável. Bom dia, ela disse olhando fixamente para os números no painel. Bom dia, Thalita. A voz dele era mais suave que o normal, quase íntima. Ela finalmente o olhou, e por um momento ambos se lembraram da chuva, da penumbra, da sensação de estarem suspensos no tempo. Sobre sexta-feira, ele começou. Não precisa dizer nada, foi um momento. Acontece. O elevador parou no 10º andar. Thalita saiu rapidamente, mas pôde ouvir Sérgio sussurrar. Não foi apenas um momento. Marina observava tudo. Havia percebido a tensão entre os dois, os olhares que trocavam, a forma como Sérgio se interessava pelos projetos de Thalita mais do que deveria. E isso a incomodava profundamente. Você viu como o chefe olha para aquela grávida? Comentou com Camila da contabilidade durante o almoço. Olha como? Como se fosse especial. Aposto que ela está se aproveitando da situação. Que situação? Gravidez desperta pena nos homens, principalmente nos mais velhos. Ela deve estar usando isso para se aproximar dele. Marina, isso é muito pesado? É a realidade. Mulher grávida, sem marido, consegue emprego de forma suspeita, agora fica toda dengosa perto do chefe. Que coincidência.
A conversa foi ouvida por outras pessoas. Em poucos dias, os sussurros se espalharam pelos corredores como fogo. Thalita está seduzindo o chefe. Ela está usando a gravidez para conseguir vantagens. Aposto que logo vai virar a segunda esposa. Thalita começou a perceber os olhares ainda mais hostis, os sorrisos falsos, as conversas que paravam quando ela passava. Numa quinta-feira, ouviu claramente uma funcionária comentar. Técnica antiga, barriga crescendo, lágrimas nos olhos, homem mais velho com dinheiro, receita de sucesso. A dor foi como uma punhalada. Thalita se trancou no banheiro e chorou, sentindo toda a dignidade que havia lutado para manter-se desfazendo. Sérgio percebeu a mudança nela. Thalita se tornara mais distante, mais formal. Evitava contato visual, falava apenas o necessário. Quando ele tentava se aproximar, ela criava barreiras. Thalita, posso falar com você? Claro, Sr. Meirelles. Sobre qual projeto? Não é sobre projeto. É sobre você. Você está diferente. Estou bem, apenas focada no trabalho. Não acredito nisso. Ela finalmente o encarou, e ele viu a dor em seus olhos. O que as pessoas estão dizendo sobre nós? Que tipo de coisas? Que estou me aproveitando da gravidez para seduzi-lo? Que sou uma oportunista? Que usei lágrimas para conseguir o emprego e agora estou usando o charme para conseguir mais? A mandíbula de Sérgio se contraiu. Quem está dizendo isso? Isso importa? Thalita se levantou, caminhando até a janela. Talvez tenham razão. Como pode dizer isso? Sou uma mulher grávida, sem marido, que conseguiu emprego de forma inusitada. Agora meu chefe multimilionário demonstra interesse por mim. Como isso deve parecer para as pessoas? Não me importo com o que as pessoas pensam, mas eu me importo. Eu preciso viver aqui, trabalhar aqui. Preciso da dignidade que me resta. Thalita, talvez eu devesse pedir demissão. Nem pense nisso. Por quê? Porque você não deixa? Isso só comprovaria o que estão dizendo. Sérgio se aproximou dela, mas respeitou a distância que ela mantinha. Porque você é a melhor funcionária que já tive. Porque transformou o setor de projetos sociais em algo que realmente importa. E porque se sair agora, eles venceram. E se eu ficar? Se ficar, você prova que é mais forte que eles, que não vai se deixar abater por inveja e mesquinhez. Naquela tarde, Sérgio convocou uma reunião extraordinária. Todos os funcionários foram obrigados a comparecer. A voz dele ecoou pelo auditório, fria e cortante. Chegou ao meu conhecimento que alguns de vocês estão desperdiçando energia em especulações sobre a vida pessoal dos colegas. Vou ser claro. Qualquer funcionário que eu descobrir fazendo insinuações, espalhando boatos ou criando um ambiente hostil para qualquer colega será demitido imediatamente. O silêncio era ensurdecedor. Thalita Santos é uma profissional exemplar. Qualquer questionamento sobre sua competência ou caráter será considerado assédio moral. Tenho gravações, tenho testemunhas e não hesitarei em usar ambos. Marina empalideceu na plateia. Agora sugiro que todos voltem ao trabalho e canalizem essa energia em algo produtivo. Reunião encerrada. Após a reunião, Thalita procurou Sérgio em sua sala. Obrigado pelo que fez, mas isso só vai piorar as coisas. Não vai. Agora eles sabem que tem consequências. Sérgio, isso não pode continuar assim. Nós não podemos continuar assim. Por que não? Porque somos de mundos diferentes. Porque estou grávida. Porque você é meu chefe. Porque... Ela evitou. Por quê, Kay? Porque tenho medo. Medo de quê? De me iludir. De achar que isso é real quando pode ser apenas pena ou curiosidade. De me apaixonar por alguém que nunca poderia me amar de verdade. Sérgio deu um passo em direção a ela. Thalita, olhe para mim. Ela obedeceu, relutante. Eu não sinto pena de você. Nunca senti. Sinto admiração, respeito e sim algo mais profundo que ainda estou tentando entender. Você não é um projeto social. É uma mulher incrível que entrou na minha vida e mudou tudo. Mas é tão complicado. Eu sei, mas vale a pena tentar? Thalita olhou para ele por um longo momento. Medo e coragem lutavam dentro dela. Duas forças poderosas que pareciam querer despedaçá-la. Eu não sei se sou forte o suficiente para isso.
Então seja forte o suficiente para ficar. O resto nós descobrimos juntos. Lá fora, a tarde caía sobre a cidade, e Talita se viu mais uma vez em uma encruzilhada. Fugir era o mais seguro, ficar era o mais assustador. E pela primeira vez na vida, ela estava considerando seriamente escolher o medo em vez da coragem. Talita faltou ao trabalho na sexta-feira. Pela primeira vez desde que começara no Meirelles Group, não apareceu. Carol ligou 3 vezes, mas ela não atendeu. Estava sentada do lado da cama da mãe, que havia passado uma noite terrível, tossindo sangue. Vai trabalhar, minha filha, Dona Rosa sussurrou, a voz mais fraca que nunca. Não vou deixar você assim. Eu já vivi minha vida. Você precisa viver a sua. Não fale assim. Mas as palavras ecoavam na mente de Talita. Todos os medos, todas as inseguranças que havia compartilhado com Sérgio no dia anterior pareciam pequenos perante a possibilidade de perder sua mãe. Às 6 horas da tarde, alguém bateu na porta. Talita hesitou antes de abrir. Não esperava ninguém. Sérgio? Ele estava ali, sem gravata, sem paletó, parecendo completamente fora de lugar naquele bairro simples. Carregava uma sacola de farmácia em uma das mãos. Carol me disse que você não apareceu, que sua mãe estava passando mal? Como você soube onde eu moro? Está na sua ficha. Posso entrar? Talita olhou para trás, constrangida. A casa era pequena, simples, tinha cheiro de remédio e umidade, nada a ver com os ambientes que ele frequentava. Não é necessário. Estou bem, só cuidando. Talita, por favor. A voz dele era suave, insistente. Ela cedeu, abrindo a porta completamente. Sérgio entrou devagar, observando tudo com atenção respeitosa. A sala minúscula com móveis antigos, mas limpos, o sofá onde Dona Rosa descansava, os remédios organizados na mesinha de centro. Mãe, este é Sérgio, meu chefe. Dona Rosa tentou se sentar, mas Sérgio se aproximou rapidamente. Por favor, não se incomode. Ele se ajoelhou ao lado do sofá. Como a senhora está se sentindo? Meu filho, já estive melhor. Ela sorriu fraquinho. Obrigada por cuidar da minha Talita. Ela me conta que o senhor é muito bom para ela. Sérgio olhou para Talita, que corou intensamente. Sua filha é uma pessoa muito especial, Dona Rosa, uma das melhores pessoas que já conheci. Ela sempre foi minha guerreira, desde pequena, cuidando de todo mundo. Sérgio tirou alguns medicamentos da sacola. Trouxe os remédios que Carol disse que ela precisava e alguns suplementos que podem ajudar. Talita pegou a sacola surpresa. Eram medicamentos caros, alguns que ela nunca conseguiria comprar. Sérgio, isso é muito caro. É necessário. Dona Rosa observava a interação entre eles com olhos perspicazes. Havia algo ali, uma corrente sutil de cuidado e preocupação que ia além do profissional. Talita, por que não mostra o quintal para o Sérgio? Preciso descansar um pouco. Mãe, não temos quintal, só um pátio pequeno. Mesmo assim, vão. O pátio era um espaço minúsculo nos fundos da casa, com algumas plantas que Talita cuidava em vasos improvisados. Havia uma cadeira de plástico e uma pequenininha mesa, onde ela às vezes tomava café pela manhã. Desculpe pela bagunça, ela murmurou constrangida. Não há bagunça nenhuma. Sérgio olhou ao redor, depois para ela. É aconchegante. Tem carinho em cada detalhe. Eles se sentaram na única cadeira e no degrau da porta. O silêncio se estendeu entre eles até que Sérgio falou. Agora entendo. O quê? Por que você tem tanto medo? Porque acha que somos de mundos diferentes. Talita baixou a cabeça. Agora você viu. Esta é minha realidade. Uma casa alugada que mal consigo pagar, uma mãe doente, eu grávida e sozinha. Sua voz começou a tremer. Como você pode achar que eu posso fazer parte da sua vida? Talita, não, me deixa falar. As lágrimas começaram a escorrer. Eu fico imaginando você me apresentando para seus amigos, para sua família. Esta é Talita, ela é pobre, grávida de outro homem,
mora numa casinha no subúrbio com a mãe doente. Como isso soaria? Soaria como: esta é Thalita, a mulher que eu amo. As palavras ficaram suspensas no ar. Thalita o encarou boquiaberta. O que você disse? Que eu te amo. Sérgio, você mal me conhece. Conheço o suficiente. Ele se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Conheço sua força, sua dignidade, seu coração imenso. Conheço como você luta por quem ama, como transforma qualquer lugar em um lar. Conheço sua inteligência, sua honestidade, sua capacidade de enxergar beleza onde outros veem apenas problemas. Mas eu venho com tantas complicações, e eu venho com outras. Tenho 43 anos, sou workaholic, tenho uma família que vai me questionar, um círculo social que pode ser cruel. Venho com a pressão de ser quem eu sou, com as responsabilidades de uma empresa que emprega milhares de pessoas. Então, por quê? Porque desde que você entrou na minha vida, eu acordo com vontade de viver. Porque você me fez lembrar quem eu era antes de me tornar apenas um executivo. Porque quando estou com você, sinto que posso ser apenas Sérgio, não o CEO, não o multimilionário, apenas eu. Thalita chorava livremente agora. Tenho tanto medo, Sérgio. Medo de me iludir, de não ser suficiente, de estragar sua vida. E eu tenho medo de te perder antes mesmo de te ter de verdade. Ele se sentou ao lado dela no degrau, passando o braço ao redor dos ombros. Thalita, eu não estou pedindo para você mudar. Não estou pedindo para você se encaixar no meu mundo. Estou pedindo para criarmos nosso próprio mundo. Como assim? Significa que vamos enfrentar juntos o que vier. As críticas, os julgamentos, as dificuldades. Significa que eu quero estar aqui quando sua mãe precisar de cuidados. Quero estar aqui quando seu bebê nascer. Quero que você saiba que não está sozinha. E se não der certo? E se der? Thalita olhou para ele, vendo a sinceridade nos olhos dele. Lembrou-se das palavras da mãe. Ela sempre foi minha guerreira. Talvez fosse hora de lutar por algo que valesse a pena, mesmo que fosse assustador. Vai ser difícil. Vai. As pessoas vão falar. Vão. Sua família pode não me aceitar. Alguns podem não aceitar no início, mas quando conhecerem você de verdade, vão entender por que eu me apaixonei. E se eu não souber como ser namorada de um CEO? Sérgio sorriu, aquele sorriso que transformava completamente seu rosto. E se eu não souber como ser namorado de uma mulher grávida? Pela primeira vez em dias, Thalita sorriu também. Vamos ter que aprender juntos. Juntos, ele repetiu, selando a palavra com um beijo suave. Quando se separaram, ouviram a voz fraca de Dona Rosa vinda da sala. Já era hora, vocês dois. Thalita riu, enxugando as lágrimas. Acho que temos a aprovação da primeira pessoa importante. A mais importante, Sérgio concordou. Naquela noite, sentados no pequeno pátio sobre as estrelas, eles conversaram sobre sonhos, medos e possibilidades. E pela primeira vez, Thalita permitiu-se acreditar que talvez, só talvez, merecesse um amor verdadeiro. O amor havia escolhido ficar apesar de todos os medos. E eles escolheram ficar com ele. 3 meses depois, o salão de eventos do Meirelles Group estava repleto de convidados especiais, investidores e imprensa. Era o lançamento oficial do Projeto Recomeço, uma iniciativa que ofereceria oportunidades de emprego e capacitação para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Thalita, agora com 8 meses de gravidez, ajustou o vestido azul marinho que Sérgio havia insistido em comprar para ela. Ainda se sentia deslocada naquele ambiente elegante, mas a mão dele na sua cintura a tranquilizava. Nervosa? Ele sussurrou em seu ouvido. Apavorada. Ela admitiu. E se eu esquecer o que vou falar? Impossível. Você conhece esse projeto melhor que ninguém. Afinal, ele nasceu da sua experiência.
No palco, Sérgio se dirigiu ao microfone. Sua voz ecoou pelo salão lotado. O projeto Recomeço não é apenas uma iniciativa social, é uma mudança de mentalidade. Acreditamos que toda mulher, independente de sua situação, merece uma oportunidade de reconstruir sua vida com dignidade. Ele fez uma pausa, procurando Thalita na plateia. Hoje, tenho o prazer de apresentar a coordenadora deste projeto, uma mulher que personifica tudo em que acreditamos: força, determinação e esperança. Thalita Santos. Os aplausos ecoaram enquanto Thalita subiu ao palco, a barriga proeminente não diminuindo em nada sua elegância natural. Quando chegou ao microfone, respirou fundo. Há 6 meses, eu estava sentada em um ponto de ônibus, sob chuva, grávida e sem perspectivas. Hoje, estou aqui para dizer que toda mulher merece uma segunda chance. Sua voz ganhou força à medida que falava sobre o projeto, sobre as mulheres que já haviam sido beneficiadas, sobre os sonhos que estavam sendo reconstruídos. Na plateia, alguns olhares ainda eram críticos, mas a maioria demonstrava genuína admiração. Marina, que havia permanecido na empresa após a advertência de Sérgio, observava tudo com uma expressão azeda. Não conseguia aceitar que aquela intrusa tivesse conquistado não apenas o coração do chefe, mas também o respeito de toda a empresa. Durante o coquetel, Marina se aproximou de um grupo de investidores. É bonito esse projeto social, mas vocês sabem como ele realmente começou, né? A coordenadora é a amante grávida do Sérgio. Tudo isso é só uma forma de justificar o romance deles? As palavras foram ouvidas por Carol, a secretária de Sérgio, que imediatamente procurou seu chefe. Senhor Sérgio, preciso falar com o senhor. É sobre Marina. No dia seguinte, Marina foi chamada à sala de Sérgio. Desta vez, havia uma advogada presente e gravadores ligados. Marina, chegaram ao meu conhecimento suas declarações de ontem à noite. Temos testemunhas e queremos sua versão dos fatos. Marina tentou negar, mas as evidências eram irrefutáveis. Além das testemunhas, descobriu-se que ela havia estado espalhando boatos sobre Thalita desde o primeiro dia. Você está demitida por assédio moral e difamação, sem direito à indenização, e, dependendo da decisão da senhora Thalita, poderá enfrentar também um processo judicial. Quando Thalita soube da demissão, sentiu apenas alívio. A fonte principal dos comentários maldosos havia sido removida e o ambiente de trabalho finalmente se tornara mais respeitoso. Enquanto isso, em casa, Dona Rosa mostrava uma melhora surpreendente. Com os novos medicamentos e o acompanhamento médico que Sérgio havia providenciado, sua tosse havia diminuído drasticamente e ela estava ganhando peso. "Minha filha, nunca vi você tão feliz", comentou numa tarde, enquanto observava Thalita preparar o enxoval do bebê. "Eu também não me lembro de ter sido tão feliz, mãe. Ele é um bom homem, esse Sérgio." "É. Mesmo quando eu tentava afastá-lo, ele não desistiu." "Amor verdadeiro é assim, não desiste fácil." A manhã de 15 de dezembro começou como qualquer outra, mas às 10 horas, Thalita sentiu as primeiras contrações. Estava em sua mesa, revisando relatórios, quando uma dor intensa atravessou sua barriga. "Oh, não agora", murmurou, tentando respirar profundamente. Sérgio estava em reunião quando Carol correu até sua sala. "Senhor Meireles, a Thalita está em trabalho de parto." Ele não esperou nem para pegar o paletó. Correu até o setor dela e a encontrou apoiada na mesa, respirando pesadamente. "Está tudo bem, amor. Vamos para o hospital." "Sérgio, eu estou com tanto medo." "Eu estou aqui. Não vou sair do seu lado nem por um segundo." O trajeto até o hospital foi tenso. Thalita segurava a mão de Sérgio com força, cada contração mais intensa que a anterior. Ele falava baixinho com ela, tentando acalmá-la. "Você é a mulher mais forte que conheço. Vai dar tudo certo." No hospital, Dona Rosa chegou pouco depois, trazida pelo motorista que Sérgio havia mandado buscá-la. Apesar da fragilidade, ela fez questão de estar presente.
Minha neta não pode nascer sem a vovó por perto, disse sorrindo. Foram 12 horas de trabalho de parto. Sérgio não saiu da sala nem por um minuto, segurando a mão de Thalita, enxugando seu suor, sussurrando palavras de encorajamento. Às 22 horas e 47 minutos, um choro forte ecoou pela sala. "É uma menina!" anunciou o médico. Thalita desabou em lágrimas de alívio e alegria. Sérgio, que havia se mantido forte durante todo o processo, também chorou ao ver a pequenina ser colocada no peito da mãe. "Ela é perfeita", sussurrou, tocando delicadamente a cabecinha coberta de cabelos escuros. "Quer segurá-la?" Thalita ofereceu. Com mãos trêmulas, Sérgio pegou a bebê no colo. Era tão pequena, tão frágil, mas havia uma força em seu chorinho que o emocionou profundamente. "Oi, princesa", ele murmurou. "Eu sou Sérgio e prometo que vou cuidar de você e da sua mamãe para sempre." A bebê parou de chorar, como se reconhecesse sua voz. Seus olhinhos se abriram por um breve momento, encontrando os dele. "Como vai se chamar?" perguntou a enfermeira. Thalita e Sérgio se entreolharam. Haviam conversado sobre nomes, mas naquele momento apenas um parecia perfeito. "Sofia", disse Thalita. "Sofia Rosa Santos." "Sofia Rosa Santos Meireles", corrigiu Sérgio suavemente. Thalita olhou, surpresa. "Se você aceitar", ele continuou, ainda com a bebê no colo. "Agora somos uma família, e famílias compartilham o mesmo nome." "Sérgio, eu sei que é cedo, que talvez você não esteja pronta, mas eu quero que vocês duas saibam que têm meu nome, minha proteção, meu amor, para sempre." Thalita segurou a mão dele, as lágrimas escorrendo livremente. "Sim, nós aceitamos ser suas." Quando saíram do hospital, 3 dias depois, uma nova vida os esperava. Dona Rosa estava mais forte, a pequena Sofia era saudável e perfeita, e Thalita finalmente se permitia acreditar que merecia toda aquela felicidade. Sérgio carregava a bebê no bebê conforto, enquanto Thalita caminhava ao seu lado, ainda um pouco frágil, mas radiante. Paparazzi os aguardavam na porta do hospital. A notícia do nascimento da filha do CEO havia vazado. "Não se preocupe com eles", disse Sérgio, passando o braço livre ao redor dela. "Que falem o que quiserem. Nós sabemos a verdade." "E qual é a nossa verdade?" Thalita perguntou sorrindo. "Que o amor escolhe seus próprios caminhos, e o nosso escolheu o mais bonito de todos." Entraram no carro de mãos dadas, prontos para escrever juntos os próximos capítulos de suas vidas. Uma história que havia começado com lágrimas sob a chuva e agora florescia sob o sol de um amor verdadeiro e duradouro. O amor havia vencido todos os preconceitos, todas as diferenças, todos os medos, e eles haviam escolhido acreditar nele, sempre.